o nosso tema é use bem a sua voz e transmita mais confiança. Eu quero começar a nossa live perguntando: você já reparou o quanto que a voz impacta positivamente ou de forma negativa uma mensagem, a transmissão de uma mensagem? Vocês me contem aqui. Já pararam para pensar nisso ou não? Vocês já se depararam com uma situação que vocês usaram mal a voz e que não foram bem interpretados ou que alguém pediu para repetir? E é sobre isso que eu quero aqui desenvolver o tema, porque eu, como fono, trabalhando no consultório, eu atendo pessoas que vêm já com uma demanda vocal, ou seja, que querem melhorar a voz, que querem ter uma percepção de como e qual o caminho para melhorar a voz. No entanto, quando nós falamos de modo geral, uma coisa que me chama muito a atenção é que a maioria das pessoas, a maioria, não conhece a própria voz. E quando a gente pergunta o que você acha da tua voz, qual que é a resposta mais rápida? Eu detesto a minha voz. E esse é um tema recorrente aqui, porque nós precisamos trazer esse tema para discussão, porque há muito que se fazer para se apaixonar pela própria voz. E cá entre nós é um ponto muito importante. Você ter uma voz, ter a capacidade de usá-la bem e mesmo assim não gostar dela é um grande desperdício. Bem, então vamos lá. Além do fato de ela não ser muito conhecida para cada um, tem também o fato de usá-la mal. Então, quando nós aprendemos a utilizar a voz de forma correta, nós podemos potencializar muitas das nossas atividades em função dessa melhor utilização, dessa adequação para as situações que nós vamos vivenciando. Então, o que é importante entender? Que a voz, ela tem dimensões acústicas. Afinal de contas, a voz é uma onda sonora que se propaga desde o momento em que o som é produzido na região das pregas vocais, e essa propagação então faz com que a voz chegue aqui com uma característica que traz muitos dados, muitas informações sobre nós. Então, primeira coisa, a frequência fundamental, o tom da voz. A voz pode ser mais aguda, mais grave, pode ser média, ou seja, ter uma tonalidade que não é nem grave nem aguda. Então, o grave é o grosso, o agudo é o fino, e nós podemos também ter a outra dimensão, que é a intensidade, o quanto de energia que você coloca na voz. Ela pode ser fraca, ela pode ser forte, e essas características, elas não são aleatórias, ou seja, todos nós trazemos essas informações muito lá de trás, ou seja, lá dos nossos genes. É muito bacana a gente ouvir uma voz de alguém que tem uma voz parecida com o pai, com a mãe, ou né, assim, irmãos ou parentes próximos, porque existe o fator genético que é bastante determinante, mas não é só ele que define a qualidade da voz, muito longe disso. Nós vemos pessoas com vozes potencialmente muito interessantes, mas, no entanto, usam mal a voz. E esse usar mal é que vai fazer com que o som chegue para as pessoas de uma forma muitas vezes irritante, chata, inexpressiva. E para isso a gente tem que caracterizar mais dois aspectos que têm muito a ver com a forma como nós utilizamos a voz. A ressonância, que vem a ser a ressonância, a característica da voz no ponto de vibração. Então, se eu colocar a voz aqui, essa é uma ressonância nasal. Se eu colocar a voz mais na garganta, então são características que muitas vezes podem ocorrer ou por uma dor de garganta, nos quadros aí de Covid, como estava e ainda está intensa essa
essa alteração vocal, a rouquidão acontecendo, como até uma forma de chamar atenção para o problema. As rinites alérgicas, as alterações nasais decorrentes disso também. Então, quando existe um problema que justifique aquela alteração na ressonância, ou seja, na posição da vibração da voz, muitas vezes é mais fácil de corrigir, porque tem ali algo que precisa ser diagnosticado e trabalhado. O problema é que muitas vezes o dono da voz, a dona da voz, não percebe que alguma dessas características estão fora do lugar. Vou dar aqui alguns exemplos. Então, por exemplo, se eu começo a falar com vocês com uma vozinha bem fininha, e isso é uma característica da minha fala. Ai, meu Deus. E eu me habituo a falar dessa forma. É lógico que lá nas partes mais profundas vai ter uma explicação para isso. Para eu falar com uma voz bem fininha, não sendo a minha voz, é porque de alguma forma, algum comportamento me levou a desenvolver essa característica de voz como uma maneira de me expressar, de mostrar quem eu sou. E isso muitas vezes fere um elemento que eu considero extremamente importante, que é a autenticidade. A autenticidade é você usar a sua voz da melhor forma possível, mas como ela é. Então, se você tem uma utilização errada, você quebra exatamente isso. Ah, mas eu tenho lá uma rinite alérgica, então vou perder a autenticidade por causa disso? Claro que não estamos falando disso. Mas se o seu comportamento vocal levar a sua voz para um outro lugar aleatoriamente, falar com a voz mais, ai, pois é, o que você coloca como imagem sobre a voz? Muitas coisas, né? Uma pessoa muito chata, a gente tem exemplos e fica fácil de dar exemplos de pessoas que têm a voz excessivamente nasal. Aí pode acontecer dessa voz não ser aguda só por uma questão de hábito. Então, por exemplo, vamos aqui falar, esse hábito não vem do nada também, né? Então, uma mulher que mais insegura, que não lida bem com a maturidade, às vezes se apega a uma voz mais fininha para se manter teoricamente mais jovem, desnecessariamente se manter mais jovem, mas às vezes pode acontecer. E ela nem perceber que isso acontece, pode acontecer. Mas também aqui, o Jailson perguntando como falar num tom mais grave, sempre buscando técnicas para desenvolver essa voz mais grave naturalmente. E técnicas fonoaudiológicas são muito específicas para isso. Em que situação que é aconselhável que uma pessoa fale com a voz mais grave do que normalmente ela utiliza? Primeiro, é por essa adequação de comportamento, que a pessoa está falando com uma voz acima do seu tom e é perceptível isso, então causa aquilo que a gente chama de duplo vínculo, aquilo que eu ouço, vejo, ou seja, eu vejo a pessoa falando de um jeito, mas sinto que existe algo errado ali. Um outro aspecto que leva à necessidade, até alguns meses eu fiz uma live muito bacana com um otorrino, o Guilherme Catani, que trabalha muito com cirurgias para deixar a voz mais grave, em casos de transexuais ou então de pessoas que têm o desejo de ficar com a voz mais grave. Fonoaudiologicamente falando, isso é indicado sempre que a laringe, que é a casa das pregas vocais, está numa posição errada. Todo mundo aqui, dependendo da idade, claro, já passou pela muda vocal, que é o momento em que o corpo cresce rapidamente, ou seja, é a puberdade, o corpo cresce rapidamente, os hormônios começam a trabalhar de forma intensa no corpo e tanto os meninos quanto as meninas passam pela muda vocal. Os homens, os meninos, passam por essa fase de uma maneira mais intensa. Então, a voz muda porque
a laringe vai se posicionar em outra posição porque não estabilizou. Então, o que é a muda vocal? É uma laringe que está numa posição alta e aí a voz fica aguda porque ela está fora do lugar. E o trabalho fonoaudiológico, o que é? Levar a estabilidade da laringe, ou seja, não é uma coisa que você diz, eu vou mudar assim e puf, não. Existe todo um trabalho e a fonoaudiologia é uma área científica que desenvolve técnicas extremamente elaboradas para trabalhar com essas características acústicas da voz, que principalmente frequência, intensidade e também a ressonância, isso tudo vai transformando a forma de uma pessoa falar. E claro, então se você vê uma pessoa falando fora do tom, muitas vezes ela nem sabe que ela pode fazer um tratamento e melhorar. A gente tem casos e mais casos de pessoas famosas que se tornam famosas por terem uma voz muito ruim e não perceberem que tem a voz ruim. Esse que eu acho que é um ponto bem interessante também. Mas como que pode uma pessoa não perceber que a voz está fora do lugar? Sabe aquela situação que você está no trabalho e tem alguém falando super alto? Todo mundo incomodado com essa pessoa falando super alto, mas quem está falando alto não está nem aí, nem sabe que está falando alto. Isso é super, super, super comum. Ou então tem uma voz muito estridente e tirando esses aspectos relacionados, essas características que se somam ao comportamento ou alguma alteração mesmo, é sutil chegar para a pessoa e falar, você já reparou? Mas veja, tem que ser de uma forma muito sutil. Você já reparou que a tua voz às vezes perde um pouco a estabilidade? São feedbacks que, dando amorosamente, você pode ajudar a pessoa. Digo amorosamente no sentido assim de falar com respeito, ou então você já percebeu que você fala muito alto e as pessoas estranham um pouco isso, mas não é fácil. E talvez seja aí um dos pontos mais que causam mais constrangimento mesmo, falar para o outro que o jeito que ele está falando, ele não está ouvindo e não está nada bom, não é? O Jailson está falando aqui que teve um atraso na muda vocal. Aos 15 anos, a voz era muito infantil e no telefone as pessoas chamavam de menina. Isso é super comum, Jailson, que é uma característica desse atraso na muda vocal. E isso me deixou com muita vergonha na minha voz. Hoje, você fez tratamento ou depois essa muda aconteceu e tua voz naturalmente ficou mais grave? E pode acontecer de uma pessoa adulta não fazer, não completar a muda vocal? Sim, pode acontecer da voz adulta ter característica de voz, por exemplo, um homem com voz adulta ter uma característica de voz de criança. E por ser característica de uma voz de criança, porque a laringe não foi para a posição certa, este homem muitas vezes acaba criando mecanismos compensatórios, bem como o Jailson falou aqui, causava muita vergonha e tal. Então, o que uma pessoa quando está com vergonha faz? Tenta se esconder, não é? E a voz é a mesma coisa. Provavelmente ele deve ter reparado isso, que a tendência era querer deixar a voz mais grossa de qualquer forma, e isso não funciona. Bem, a mensagem aqui é muito focada nesse aspecto. Você reconhece se você utiliza bem a sua voz ou não? Isso é bem uma pergunta difícil. Você reconhece se a sua voz agrega, ou seja, ela impacta de forma positiva na sua carreira, ou você percebe que ela poderia ser melhor? O Jailson aqui está contando que depois a muda aconteceu, ficou grave, mas fiquei me ouvindo com... Olha que legal. Ai, que bom que você está me falando isso, que daí dá para explicar várias coisas sobre isso. Olha que o Jailson falou aqui. Primeiro ele contou que a muda vocal não tinha acontecido e já adolescente ele tinha voz de criança e as pessoas confundiam ele com uma menina no telefone. Depois, mais tarde, a muda vocal aconteceu, ele ficou com a voz grave, mas ele ficou se ouvindo com aquela voz infantil. Porque essa relação
de voz e audição é que explica por que uma pessoa está lá berrando no trabalho, todo mundo se incomodando e a pessoa não percebe que está berrando. Porque embora a gente tenha os dois ouvidos, nós não nos ouvimos. Em todos os sentidos. Uma pessoa que fala demais não percebe, uma pessoa que fala fora do tom não percebe. Não é que não, é comum não se perceber. E a gente tem a memória da voz. Então, o que acontece aqui no caso do Jailson? Ele ficou, mesmo com a voz normal, ele ficou ouvindo a voz dele infantil. E porque a memória dele, o arquivo da voz dele, precisou ser atualizado, ou seja, e isso acontece muitas vezes. Uma pessoa que tem um problema de voz, por exemplo, em sala de aula, usa muito a voz, um professor. Então, por exemplo, um engenheiro foi dar aula na faculdade e começou a falar muito, sem perceber, começou a apresentar rouquidão e foi dando aula, e a voz ficando cada vez mais rouca. Ele saía da aula e alguém perguntava: ah, você está gripado? Não, não estou gripado, minha voz está normal. Outra pessoa falou: mas tua voz está rouca? Não, não está rouca, minha voz está normal. O que explica isso? O mesmo fator, a nossa memória auditiva. A voz foi se alterando em função de um uso mais intenso, mas o dono da voz não consegue perceber isso por conta dessa memória que ficou com o padrão de voz boa. No caso do Jailson aqui, ele ficou, provavelmente chatearam tanto ele com o negócio da voz que reforçou uma memória negativa que acabou trazendo esse agravamento, não da voz, mas da tua percepção inadequada da voz. A Gil fala aqui, respondendo a pergunta, acredito que a voz poderia melhorar. Ótimo, então vamos aqui falar, a Gil fala aqui que ultimamente tem cansado bastante a garganta porque fala muito no estágio. Muito bem, então eu coloquei aqui algumas características da voz normal, ou seja, das características que nós apresentamos. Eu aqui falando, vocês estão ouvindo a minha voz e tem aqui frequência, estou falando num determinado tom, numa determinada intensidade e também com uma característica de ressonância. Então isso aqui são parâmetros que eu trouxe bem simples para todo mundo começar a entender a voz sobre esse aspecto. Mas nós também podemos analisar a voz sobre o ponto normal, né, ou alterada. Então uma voz, vamos aqui dizer, né, que é normal, né, mas assim dentro de uma característica que a pessoa sempre teve aquela voz, uma característica que não houve alteração, então aquela voz limpa, sem nenhuma rouquidão, pode então se dizer que é uma voz dentro de uma classificação relativamente, uma voz normal para aquele indivíduo. Agora, uma pessoa que, como no caso a Gil falou aqui, eu falo muito no estágio, sinto cansaço. Opa, então a voz já começou a dar sinais de que ela não está sendo usada de forma correta. E por quê? Vamos imaginar aqui, não sei qual que é teu estágio, Gil, mas provavelmente você tem que falar muito e de repente você tem que falar um pouco mais alto. Vocês já foram em algum show, em algum restaurante, algum barzinho, algum lugar barulhento e que vocês começaram a falar fora do tom? Isso se chama efeito Lombard, que é o momento em que você está num lugar que tem muito ruído e você aumenta o tom da sua voz e a intensidade, ou seja, a frequência e a intensidade. Você começa a falar fora do tom e se você fala por muito tempo dessa forma, é bem provável que você no dia seguinte esteja rouco, né? Não é por acaso que uma pessoa que gosta muito de jogo, vai lá, grita naquele monte de barulho e tal, no dia seguinte está com a voz totalmente acabada. Então, é interessante observar esse ponto em que a voz começa a se alterar,
Querida Gil, você pode ir ao médico otorrinolaringologista, pedir para ele fazer um exame nas suas cordas vocais para ver se não tem ali um indício de alguma alteração. Ou pode ser um quadro que nós chamamos de funcional. Funcional porque você está usando de forma errada e ao aprender a utilizá-la de maneira correta, imediatamente você consegue eliminar esses sintomas. Situações no dia a dia normais que você vivencia e que você percebe que está desconfortável falar. Então, por exemplo, eu falei um pouco, a voz ficou rouca. Eu dei uma aula de inglês, eu fiz isso e aquilo, minha voz ficou rouca. Eu falei, fui dar um treinamento. Esses aspectos já mostram que existe um uso errado naquela determinada situação. E pronto, você começa a ter tanta força para falar aqui. Por que eu estou colocando essa energia toda na voz? E uma maneira bem simples mesmo, de você saber se tua voz está no tom certo, é você fazer aham. Então, um simples aham mostra a posição média da laringe e também te dá o teu tom modal, ou seja, assim, o aham é o nosso tom médio. E em cima deste tom é que nós devemos usar a nossa voz. Se eu falo aqui, aham, mas eu falo aqui com a voz nesse lugar, não tem alguma coisa que está errado aqui, ó, aham, mas eu estou falando fora. Eu tenho que reeducar a minha voz. E uma coisa que determina muito a melhora e o início da melhor utilização da voz é a autopercepção, porque falei há pouco sobre a memória auditiva e nós precisamos aprender a ouvir a própria voz. Aprender a ouvir a voz é uma das coisas mais incríveis, porque você passa a se conhecer melhor. A voz não pode ser uma coisa aleatória que você vai falando de qualquer jeito. Não, você vai ouvir a sua voz, identificar esta voz fala quem eu sou? Essa voz me representa? E esta é uma pergunta que talvez num primeiro momento você nem tenha como responder, mas aí você grava numa outra situação, num outro ambiente, numa outra hora, e você se pergunta, esta voz aqui é a minha melhor voz? Até você realmente, Jailson, isso é para você identificar em qual situação, com qual interlocutor, com qual pessoa que você se sente mais à vontade e que, coincidentemente, você também usa melhor a sua voz. Esse é o primeiro passo. É claro que existem muitas técnicas vocais. É bem fácil de você começar a se relacionar com a voz de uma forma mais positiva, mesmo sem fazer nenhuma técnica vocal. Aliás, eu penso assim, se você não tiver uma orientação específica de um profissional da área de fono, cuidado quando você vai fazer, por exemplo, se você for fazer canto, faz lá a técnica de canto, mas muitas vezes a gente vê assim um artista, alguém fazendo um exercício lá que não tem nada a ver com o tom de voz da outra pessoa. Não, eu vou fazer isso daí porque eu aprendi, mas está fazendo por quê? É bem importante entender uma técnica e praticá-la com um objetivo muito claro. Pegar 2 exemplos aqui do Jailson, que quer melhorar essa relação com a voz dele. Ele já percebe a voz grave, mas não consegue ouvi-la sempre assim. Então, o que ele tem que fazer? Gravar em diferentes situações, identificando quais são as características positivas. Foque no positivo, Jailson. Identifique onde você se identifica mais com ela e comece a perceber que mecanismo você utiliza ali. No caso da Gil, tá fazendo um estágio. Tem que ver se tem barulho, tem que ver se ela tá tensa, tem que ver se ela às vezes precisa falar mais alto, colocar mais força na voz para ser ouvida. São também cuidados que ao gravar a voz ali em uso, você consegue identificar e mudar a atitude. Um outro ponto é a gente considerar também que não são só esses elementos formadores da voz que impactam.
Claro, tem muitas outras coisas e ao longo aqui dessa nossa rodada de lives, nós vamos passar por outros pontos também. Mas hoje aqui gostaria de trazer algo que está dentro da voz, que é a nossa capacidade de modularmos a nossa voz de diferentes formas, como por exemplo, as ênfases, como que nós damos as ênfases quando nós falamos. Se você é uma pessoa muito tranquila e fala de uma forma muito baixinha, de repente, baraná, baraná, e você não traz ênfase, mesmo que sua voz seja linda, você acaba deixando de passar uma mensagem positivamente, porque simplesmente você não trouxe expressividade para a voz. E é isso. A expressividade traz a possibilidade de nós modularmos e darmos as intenções corretas para aquilo que a gente quer falar. Tá? Então, é importante isso, que além do ter, às vezes você pode ter uma voz super bonita, grave, de locutora, aquela voz que se diz, ai, que gostoso ouvir essa voz, que poderosa que é essa voz. Mas se a pessoa falar blá, 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 não adianta ter essa voz bonita, porque as intenções da fala ficam perdidas. Leve em consideração saber ou usar de forma natural as ênfases, fazer uso da pausa. Ah, sim, eu falo rápido porque eu penso rápido, daí sai metralhando sem dar o colorido para as frases, colocando intenções corretas em cada situação. Aí tem o ritmo, se fala muito devagar, se fala muito rápido. Tem também as entonações, que são as curvas melódicas. Se eu falo assim, oi, tudo bem? Veja, tudo bem? É uma curva melódica que tem até um pouco de afeto aí. Tô querendo saber como é que você está, não é? Agora se eu falo, oi, tudo bem? Cadê a curva melódica? E veja como a intenção muda totalmente. Se você é aquela pessoa que acorda mal-humorada e vai trabalhar achando que, ai, que horrível, não quero falar com ninguém, acontece. Então, o que você tem que observar? Se você chega no teu ambiente de trabalho e fala, oi, boa noite, ou quer dizer boa noite, coisa nenhuma, né? Bom dia, ou então passa reto e não fala nada, você está perdendo a oportunidade de exercitar a sua voz logo cedo e também de trabalhar essa interação. Então, muito importante. Às vezes, a forma como as pessoas vão se relacionar com você ao longo do dia tem muito a ver com a presença ou não da sua voz, ou seja, da sua expressividade. Se você nem sequer percebe como usa a voz e usa a voz lá dentro de uma forma a não dar colorido nenhum, não usar ênfase, não colocar ritmo, fica tudo muito sem graça. Então a expressividade é a forma como nós fazemos com que essa voz ganhe movimento na fala. A voz mora aqui, a fala mora aqui, tá certo? Tem aqui mais uma perguntinha do Jailson. O tom grave é o baixo em relação à frequência? Sim, então o grave é o baixo e o alto é o agudo. Mas esses são parâmetros que se confundem também com o volume. Se eu estiver ouvindo rádio, se estiver ouvindo Spotify ou televisão, o que eu vou fazer? Se eu abaixar o volume ou aumentar o volume, isso não muda o tom da voz do locutor ou do profissional que estiver falando. Não. Então eu tenho que saber que frequência tem a ver com fino e grosso, assim falando. A intensidade tem a ver com a quantidade de energia. E essa característica do volume, muitas vezes eu posso falar alto com uma intensidade, ok, mas eu posso falar alto com muita força, com muita energia, ou falar baixo com muita energia também, com muita intensidade, fazendo força com a minha voz. Então são parâmetros que eles não andam lado a lado sempre numa mesma direção. E essa variação é que estabelece as características da nossa voz. Bom, por que eu falei há pouco que a melhor forma de conhecer e de exercitar a voz é
uma gravação, é você aprender a se ouvir e que isso te transforma, porque você começa a perceber muito da forma como as pessoas percebem você. E isso é maravilhoso, porque não é possível, a gente tem que sair do automático, não é possível que as pessoas percebam como nós somos e de repente nós não conseguimos fazer isso, porque estamos surdos em relação à nossa própria natureza. Então, pessoal, comunicação impacta muito, muito, muito no dia a dia, profissional, pessoal, com certeza, é na nossa vida, mas aqui dentro dessa nossa trajetória, nessa preparação do nosso workshop Comunicação e Carreira, eu quero dar para vocês essa missão de começarem a se observar um pouquinho mais e, uma vez ou outra, lembrarem de mim e se perguntarem: a minha voz anda me representando bem ou não? Então, essa é uma questão. Se não estiver, faça algo por isso, porque com certeza você perde muito ao deixar que a sua voz te represente mal. Seja porque está falando muito alto, seja porque está falando para dentro e ninguém te ouve, seja porque está falando de uma forma agressiva, está falando muito fino. Tem mil possibilidades de usar a voz errada, mas a gente precisa identificar qual é essa forma e a partir daí começar a trabalhar com isso, certo? Então, aqui, só para finalizar, já isso pergunto, certo seria projetar a nossa voz e não aumentar o volume. Sim, então o que que é? É criar a sensação, e nada mais é do que a pura realidade. A nossa voz é uma onda sonora. Se eu, por exemplo, começo a falar aqui assim, percebe que a minha voz não está projetada, eu estou falando com a minha voz para dentro, falar com a voz para dentro. É claro que o meu volume também está mais baixo, mas a direção da voz também está lá. Agora, posso até manter o meu volume, mas eu vou colocar a minha voz agora para fora. E nesse momento aqui eu estou colocando a minha voz para dentro. Fica lá abafada, como se tivesse uma batata aqui cobrindo a minha boca. E quando nós falamos aqui, nós damos direção. Então veja, não importa se você está num ambiente grande, pequeno, use sempre sua voz aqui. E de forma adequada, não precisa falar muito alto, não precisa falar muito baixo, mas assim, adequada à situação que você está vivenciando. Isso já é um ponto bem importante para que você seja convincente, que as pessoas parem para te ouvir, porque nada mais triste do que alguém tentar mandar uma mensagem, falar uma coisa e ninguém ouvir, porque o jeito que está sendo falado não tem nada a ver. Então, fica ali bem atento, bem atenta a essa questão. Jogue tua voz para o lugar certo e realmente passe o seu recado de maneira convincente. Porque senão, que graça tem? Por que vai falar se é para falar de qualquer jeito, não é? É isso aí, pessoal. Bom, amanhã nós temos mais live, porque agora nós começamos, né? Vamos aquecer aqui a nossa jornada. E se você não se inscreveu no workshop Comunicação e Carreira, não perca tempo, porque sempre para mim é uma grande alegria preparar esse workshop, eu e a minha equipe, e sempre com temas que possam contribuir muito para o seu crescimento profissional. A comunicação abre portas, a comunicação acelera resultados e esse é o meu propósito, trazer possibilidades para que você se conheça mais e melhor, para que você potencialize a sua forma de viver e também de trazer resultados positivos para aquilo que você faz. Beijo, obrigada pessoal!